Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Senhor Jesus, em nosso auxílio nesse momento, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Envia o Teu Espírito Santo, Jesus, sobre aqueles que irão assistir esse vídeo, Jesus. Eu coloco, Senhor, cada um na Tua presença e que o Senhor possa derramar, Jesus, o Teu Espírito Santo sobre todos nós e que o Senhor possa conduzir todo esse momento. Vinde em nosso auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, é uma alegria mais uma vez estar aqui com você, gravando mais uma aula, a nossa 18ª aula. A gente está na segunda sessão do nosso curso, falando sobre santidade. Então, nesse momento a gente entrou, né, nas moradas, porque é uma forma bem prática de ilustrar o caminho. O curso é sobre isso, né, o caminho de santidade. Lembrando que aqui, nesse momento, a gente ainda não está falando do caminho de santidade específico dentro do matrimônio. A gente está só, digamos assim, desenhando o mapa para você entender por onde a gente tem que passar para chegar à santidade. Na terceira etapa, que será a última, a gente já está quase lá, é que a gente vai, digamos assim, pegar esse mapa e começar a andar. Porque aí a gente vai ver na vida do casal como é que a gente... primeira morada, segunda morada, o que é que favorece, o que é que complica, o que é que ajuda, o que é que compromete, como é que eu posso contar com o auxílio de André, como é que eu posso vencer as minhas limitações a partir da experiência do casamento. Mas nesse momento agora a gente está desenhando o mapa, entendendo esse mapa para saber qual é o caminho que a gente tem que percorrer. E a ideia das moradas de Santa Teresa d'Ávila, que estão, é bom repetir, né? Estão ilustradas, descritas de maneira magistral nesse livro, As Moradas do Castelo Interior, nos dão essa visualização. Então, assim, é bom repetir que não é como se fosse um jogo de videogame ou uma prova de vestibular que eu vou passando, se eu aprender isso, não. É oração. A santidade se faz por meio da oração pessoal, daquela oração profunda com Deus que vai lhe ajudando, Deus vai lhe ajudando com a graça dele, a você refletir sobre aquilo que você precisa abandonar do mundo e o amor de Deus que você precisa abraçar na sua vida. Basicamente, a santidade consiste nisso, em você cada vez mais se desapegar do mundo, se desapegar das coisas e se apegar unicamente a Deus. E aí, dentro desse caminho, antes mesmo de entrar a primeira morada, a gente viu, você está fora do castelo quando você não está na graça, quando você está em pecado mortal, em pecado grave. Uma vez que você entra na graça, você se arrependeu do seu pecado, se confessou, você entra na primeira morada. Mas as almas da primeira morada, Santa Teresa nos diz, elas nem estão preocupadas com a santidade, elas são muito olhando lá para fora, muito preocupadas com o mundo. Então, quem está na primeira morada, como é que eu sei que eu estou na primeira morada? Se eu fico caindo em pecado mortal toda hora. Se eu ainda não tenho essa constância na minha vida, no sentido assim de dizer, não, eu realmente combato o pecado com força, combato o pecado com gana. Eu caio, mas é muito mais frequente eu não cair em pecado mortal. Se você frequenta a missa, mas está sempre confessando o mesmo pecado mortal, está sempre caindo, você ainda está na primeira morada. E na aula anterior, se você não viu, volte lá e veja, né, meu amor, a gente falou os conselhos que Santa Teresa dá. A gente não vai repetir aqui para você ver a aula anterior. Quando você começa a ter um pouco mais de firmeza e até começar a rezar, aí Santa Teresa diz, né, você está na segunda morada. Você já começa a se separar um pouquinho do pecado, só que é uma alma que ainda está muito apegada às pessoas, às coisas. Consequentemente, ainda é uma alma que cai muito, sai muito do castelo.
primeira e segunda morada são lugares perigosos para se permanecer. Porque você, olha, para o mundo que a gente está hoje, né? A gente tem refletido muito a respeito da morte. Imagina, eu estou satisfeito, não, eu caio em pecado mortal, mas eu sempre me confesso, eu não faço mal a ninguém. Então, tá bom, para que esse exagero de lutar pela santidade? Aí pegue uma semana que você não foi se confessar, você adoece, fica bem ruim, pode ser pela Covid ou por qualquer outra coisa, vai para um hospital e não volta, e não tem tempo de se arrepender. Esse é o risco de você ficar brincando aí nas primeiras e segundas moradas, aquela pessoa que ainda está muito apegada ao mundo. Não tem constância, né? Não tem constância, não tem firmeza. A gente viu, né, o que Santa Teresa fala nesse livrinho aqui, que nessa luta pela santidade tem que ter uma determinada determinação. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, falem o que falar, digam o que disserem, eu vou lutar. Isso começa a acontecer de verdade. Quando isso começa a acontecer, a pessoa passa à terceira morada. A terceira morada é gigante, digamos assim. Se a gente fosse pensar como as moradas como uma espécie de esfera, e você começa do lado de fora e vai entrando, então a primeira morada, se a gente fosse imaginar o ovo, ela seria toda a parte da clara. Então você pode passar muito tempo nessa terceira morada. O que acontece na terceira morada? Você toma essa consciência. Meu Deus, o pecado desagrada a Deus. O pecado desagrada, ofende a Deus. Então, eu não quero mais ofender a Deus. E eu não quero ofender a Deus de jeito nenhum. Então, a alma que está na terceira morada, ela sequer quer cair em pecados veniais. É aquela alma que começa a ser vigilante mesmo. Então, até coisas que parecem bobas, como ouvir determinadas músicas que ofendem a moral, que ofendem o pudor. Não vou ouvir, porque eu não quero ofender a Deus. Até uma roupa, um comentário sobre a vida de alguém, pode ser até um comentário bobo, né? Sim. O interessante é que, assim, quando a gente fala nessa questão de santidade, parece até que a gente precisa sair do mundo, né? Precisa viver dentro de uma bolha para poder viver a santidade. E não é isso. Sim. Mas está dentro de quê? De uma escolha que o próprio Deus coloca ali na nossa frente e diz assim: minha filha está aqui, agora você escolhe. Né? Então, por exemplo, nós acabamos de vivenciar, né, um momento do meu aniversário. Nós fizemos o meu aniversário, convidamos nossas pessoas, as pessoas queridas da nossa casa, dançamos forró, fizemos nossa festa, entendeu? Até uma quadrilha improvisada. Fizemos uma quadrilha improvisada, mas tudo de acordo com o que estava ali para alegrar a nossa alma e principalmente fazer a vontade de Deus. Mas assim, no qual sentido? Eu falo no sentido de que as músicas que vão tocar no meu aniversário está de acordo com a nossa fé, né? Com a nossa fé, entendeu? Não é que a gente ficou só colocando músicas religiosas, mas a gente escolheu músicas que tinham uma letra decente, uma letra que não era... Que não ofende a Deus, que não seja obscena. Que não seja obscena, exatamente. Existem várias músicas, né? Mas eu tenho a escolha. Os tipos de roupas que a gente vestiu, né? Vestiu nos nossos filhos. Então, tudo precisa ser nessa inclinação. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Uma mulher de Deus se comporta dessa forma, ouve essa música. Um homem de Deus ouve essa música. Um homem de Deus, uma mulher de Deus dança dessa forma. Então é isso, depende de quê? De cada um de nós. E quem faz, como eu falei no início, quem faz a escolha somos nós. Eu escolho. Isso é importante, porque assim, escolho. Quando se fala em santidade, muita gente que quer perseguir a santidade com radicalidade opta por fugir do mundo. Uhum. Mas assim, uma fuga no sentido, uma fuga boa. Então vai para um mosteiro,
vai viver na solidão. Então, uma pessoa que vai seguir uma vida religiosa diz, não, eu quero viver a santidade separado, eu quero viver a santidade longe. Mas nós que somos casados, ali, o nosso terreno para lutar nessa santidade é aqui. Só licença aqui, amor. O terreno dele, ali é o quê? A vocação dele. Exato. Mas aí o quê? Você não vai, por exemplo, é marido e mulher, né? Tem sua família, aí o homem, eu quero viver uma vida santamente. Não, eu vou ter que largar a minha família, pelo amor de Deus, não é isso. Eu vou largar a minha família, ou então eu vou pegar a minha família, né? E vou viver lá dentro de um, dentro de um mosteiro, não, escondido das pessoas. Não, pelo contrário. Assim, o lugar é aqui. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. E viver de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui dentro da sua realidade, dentro da nossa realidade. A gente pode perder amigos. Isso é uma realidade. Você pode perder amizades. Pode começar a ser mal visto. Mal visto. Pois é, pessoas acharem assim, mas olha, que comportamento. Aqui nesse livro, né, Caminho de Perfeição, ela fala nisso, né? Que muitas vezes, o padre Paulo Ricardo, que estava comentando, né, num vídeo, que muitas vezes as pessoas podem até começar a lhe criticar, né? Mas como é que André agora, olha as roupas que ela veste, mas sei lá, uma roupa assim que meio que de velha, né? Pode ter, mas eu não estou nem aí. A gente não pode se incomodar com isso. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Essa é uma vida de santidade. A vida de santidade, levar uma vida em santidade, não estou aqui dizendo que nós somos santos, né? Mas a gente faz o quê? A gente busca, nós queremos ser santo. Essa é a nossa meta. Então, a vida de santidade, como eu estava falando, é uma vida de renúncia. Eu preciso escolher, até quando eu estou em uma loja comprando uma roupa para os meus filhos, uma roupa para mim mesma, ou então uma festa, como a gente falou, nós precisamos estar atento a tudo. O que é que eu estou ali vivenciando que eu não estou agradando ao coração de Deus? Porque tudo precisa ser agradando o coração de Deus. E assim, essa questão do... a Santa Teresa diz, né, que quando você começa a ter essa preocupação, é um sinal de que você está na terceira morada. Essa preocupação de, nas menores coisas, eu não quero desagradar a Deus. Então, como é que, mais uma vez, né, como é que eu percebo se eu já estou nesse estágio, se eu não estou? Então, a primeira coisa direta é essa, nesse estágio, as almas evitam até os pecados veniais. Então, dá um exemplo. Eu estou no meu sofá, num domingo, deitado, descansando, vendo TV, e aí eu lembro, caramba, tem uma coisa que era para eu fazer agora, uma coisa importante. Arrumar alguma coisa, ou ir brincar com meu filho, ou um compromisso que eu tinha assumido comigo mesmo, de fazer uma atividade física. Aí disse, caramba, que preguiça. Não, mas eu tenho direito, né? Eu tenho direito. Então hoje eu vou deixar a preguiça me vencer. Então, a alma que está na terceira morada, ela não vai aceitar isso. Ela não vai aceitar que, não, realmente, de vez em quando está tudo bem ter preguiça. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu deixar a preguiça me vencer é eu deixar ser conduzido, ao invés de ser conduzido por Deus, ser conduzido pelos meus desejos egoístas. Então, a alma na terceira morada, ela é intolerante com a preguiça. Ou, por exemplo, a pessoa gosta de xingar político. Ou fulano é ladrão. Peraí. Você tem provas? Você tem elementos aqui, ou você fica... É porque você gosta de falar mal de fulano, de beltrano, de cicrano. Não, mas é porque tem que falar mal mesmo. Mas espera aí. Você não está faltando com a caridade? A alma que está em terceira morada, ela pensa muito antes de denegrir o outro. Então ela se importa com isso. Não, mas isso é besteira, isso é exagero. Busca um silêncio interior, né? Sim. Se ouvir. O que é que eu estou falando, né? Eu preciso aprender a me ouvir. Né? Será que aquilo que eu estou falando, desejando mal para o outro, né? Como você falou aí. Ou outro exemplo, para a gente ficar bem concreto, né? Você tem um temperamento um pouco mais forte,
E tem coisas que você diz, olha, eu dou uma briga, como é? Eu dou um boi para entrar numa boiada, mas eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Se você acredita nesse tipo de coisa, então você ainda não tem essa maturidade espiritual para estar na terceira morada, você não está. Porque se você diz, não, o meu orgulho, a minha raiva é uma coisa da qual eu me orgulho. Ou então, eu gosto, eu quero ter, eu não quero. Isso aqui não, isso aqui é um traço meu de personalidade. Não, a alma na terceira morada está insatisfeita. E também, sabe o quê? Um traço da minha cultura. Não, eu fui criada assim, eu fui educada assim, eu venho dessa cultura, dessa maneira de pensar, desse jeito. Nossa, eu preciso me rever. A alma na terceira morada precisa se rever. A olhar tanto para Deus e começa a ver, como diz a palavra, né, que está em Filipenses, que a gente repete tanto, começa a querer ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Sim. Então, poxa, briguei e eu estou certo mesmo, e pronto, porque fulano exagerou. Espera aí, quando você começa a olhar para os sentimentos de Cristo Jesus, você começa a se desapegar até dos seus próprios sentimentos, sim, das suas próprias razões, das pessoas, até da sua própria história, né? Da história, da boa fama. Essas coisas não importam. O que importa é o quê? Tudo terreno. Agradar tudo terreno. a Deus. Por isso que essas almas, isso não vem automaticamente, esse repúdio aos pecados veniais, não. São almas que já começaram e já vivem a oração. Elas já passam um bom tempo contemplando a Deus, rezando, já fazem penitência, buscam fazer sacrifícios, buscam momentos de intimidade com Deus, buscam momentos para se colocar diante do Senhor e refletir sobre aquilo que ainda não agrada a Deus. Então são almas que exercitam muito, fazem muito exame de consciência. E são almas que buscam muito a purificação. Aquelas pessoas que têm muita certeza de tudo, que sabem que já estão prontas, dificilmente vão chegar à terceira morada. Sim. Porque vão ficar na cegueira. Não, eu tenho razão, eu estou certo, quem é bom sou eu. A alma na terceira morada vai tomando cada vez mais consciência da pequenez, né? Isso. E a gente precisa lutar, né? Lutar contra tudo isso, contra todas essas inclinações, né? Começando por mim, né? Nós estamos aqui falando, não é apontando o dedo para ninguém, mas é apontando o dedo principalmente para nós, né? Eu aponto o dedo principalmente para mim. O que é que eu, André, estou precisando melhorar dentro das minhas inclinações? Só vou perceber se eu olhar para dentro de mim, rezar, pedir a Deus que mostre também, para que caia as minhas máscaras, né? Da boazinha, caia as minhas máscaras da mulher perfeitinha, caia as minhas máscaras de achar que está tudo certo. Então são máscaras que o Senhor vai nos ajudando dia a dia, né? Através da nossa vida espiritual, que a gente busca todos os dias. É através disso que também a gente vai perceber, né? Esse olhar para dentro, mas também indo com Deus, trabalhando isso na espiritualidade, para que essas máscaras possam vir à tona. E o casamento, inclusive, ontem a gente fez até uma formação sobre isso, falando sobre a ajuda, né, um do outro. E o casamento, meu irmão, minha irmã, é perfeito para isso. Quantas máscaras, né? Eu falo máscaras, né, que são máscaras, digamos assim, máscaras no sentido de coisas escondidas, né? Aquilo que não está vindo à tona a mulher real, dentro daquilo que é o plano de Deus, né? A única máscara que a gente precisa usar hoje é a máscara contra o coronavírus, né? Mas esses outros tipos de máscara que faz com que eu me comporte como uma pessoa mundana, uma pessoa terrena, uma pessoa que não quer agradar o coração de Deus, que não está nem aí para nada, essas máscaras precisam cair. Porque eu tenho um céu, a minha meta é o céu, a minha meta é uma vida santa, né? E como eu estava falando sobre o casamento é perfeito para isso. Quantas máscaras, mesmo eu rezando, mesmo eu pedindo a Deus, eu não consigo enxergar. E o que foi que Deus fez comigo?
colocou Leonardo na minha vida, assim como Deus colocou eu na vida de Leonardo. Mas para isso eu preciso deixar cair a máscara do orgulho e deixar vir à tona a máscara da humildade, de poder ouvir, né? Andréia, você está com esse comportamento. Por exemplo, colocar as coisas no lugar certo. Hoje eu perdi a chave daqui de casa, porque eu não coloquei a chave no lugar correto. Né? Nós temos um lugarzinho, tudo aqui em casa tem um lugar, onde cada coisa tem seu lugar. Essa é a palavra da nossa casa. Para a casa estar organizada, né? E os filhos também ajudarem. E eu não coloco a chave no lugar correto. Aí Leonardo foi e me chamou a atenção. Aí outro dia eu falei para ele, eu disse, Léo, mas eu coloco a chave no lugar correto. Era outra coisa, inclusive, não era nem a chave. E hoje eu perdi a chave. Mas sabe por quê? Porque eu não botei a chave no lugar correto. Aí eu, puxa, realmente, olha, eu estou precisando me corrigir. Ou seja, ficar mais atenta ao que o outro está falando. Porque isso é o quê? Falta de organização. Então, eu, Andréia, preciso trabalhar isso dentro de mim. Andréia, eu preciso ser organizada no aspecto da chave. Já me organizei em algumas outras coisas. Mas no aspecto da chave, eu preciso me organizar. Até hoje eu estou aí, procurando a chave do portão da frente. Entende? Mas eu preciso ser humilde para reconhecer. Porque é o quê? É um erro meu. É um erro, é uma falha minha. Então, eu reconhecendo, eu me corrijo. E Santa Teresa d'Ávila fala bem assim: as almas nesse estágio evitam até os pecados veniais. Eles usam bem o tempo, passam horas em recolhimento e desejam penitência. Eles também continuam a praticar atos de caridade para com o próximo. Leonardo falou sobre os pecados veniais, né? Usar bem o tempo. Como isso é precioso, eu usar bem o meu tempo, né? Léo falou da preguiça, mas existem tantas coisas, né? Que às vezes a gente não usa bem o tempo. Olha, hoje em dia mesmo, hoje, eu tô falando que nós podemos cair dentro desse pecado. É um pecado mesmo. Eu trocar minha vida que eu poderia estar rezando para ficar com o celular na mão, né? Eu não estou usando bem o meu tempo. Vai aí uma reflexão para você. Você está usando o seu tempo mais com Deus ou está usando mais o seu tempo olhando o Instagram, assistindo vídeo no YouTube? Nós precisamos se analisar diante disso, né? Às vezes a gente passa horas e horas com o celular na mão, ouvindo até bobagem mesmo. Nem tudo é bobagem, né? Tem muita coisa importante. Mas assim, como é que eu tenho utilizado o meu tempo? Né? Eu tenho reservado um tempo para rezar e às vezes eu perco tanto tempo, né? E tudo está fundamentado na oração. Todo esse crescimento na vida espiritual, como é que funciona mais uma vez? Eu me coloco diante de Deus, peço a Deus a graça de iluminar a minha vida para que eu possa reconhecer as minhas misérias. Deus se inclina na minha direção, derrama a graça dele quando Ele quer, e eu vou tomando consciência da minha miséria e tomando consciência da grandeza de Deus. E quanto mais eu vou meditando, refletindo sobre isso, mais Deus derrama graça, e essa graça me permite me arrepender dos meus pecados, me desapegar das coisas do mundo e até passar a detestar o pecado, inclusive os pecados veniais. E à medida que eu vou passando a detestar o pecado, eu vou amando cada vez mais a Deus. Esse é o processo de santidade. E qual é o mecanismo que aciona isso tudo? A oração. A oração. Por isso que é característica das almas de terceira morada já usarem bem o seu tempo para rezar. Só que Santa Teresa diz que o amor delas ainda não é ardente o suficiente. Por quê? Porque pesa no coração dessas almas, ainda pesa o apego a muitas realidades. Então, se elas já não são tão apegadas quanto eram nas segundas moradas, mas ainda guardam muito apego. Por isso que as 3 primeiras moradas, primeira, segunda, terceira, são as moradas da etapa da via purgativa, a via da purificação. O que é essa purificação? Eu deixando tudo aquilo que é amor, que não me conduz a Deus, aqueles apegos, apego ao pecado, apego ao mundo, apego à vaidade e tudo mais, e me apegando a Deus somente. Então, essa, como eu falei no começo, essa terceira morada, ela
tende, né? Pode ser, isso depende da graça de Deus, claro, e do quanto a pessoa responda à graça de Deus, mas Santa Teresa passou quase 30 anos no que ela chamou, né, a noite dos sentidos. É uma coisa que pode acontecer, você pode passar muito tempo nessa morada e isso desanima muitas pessoas. Por quê? Quando você, digamos, teve aquele acampamento na Canção Nova, ou teve aquela adoração, ou teve aquela pregação que você ouviu e que fez seu coração arder e você dizer assim, não, eu vou largar o pecado e começar a minha vida de santidade agora. Deus derrama uma graça especial para esse tempo, pela misericórdia dele, porque sabe que falta constância a você ainda, que está começando. Então, normalmente as pessoas começam com aquele fervor. Então, é quase, apesar da dificuldade que é a luta, mas é quase como se não pesasse. Então, o caminho de santidade é agradável, é gostoso, porque Deus derrama muitas consolações espirituais. Mas vai acontecer um tempo necessário para amadurecer a nossa espiritualidade, em que Deus vai parar de mandar as consolações espirituais e a alma vai viver o que Santa Teresa fala, né? Uma aridez espiritual e, em alguns casos, a noite dos sentidos, ou a noite escura dos sentidos, que é o quê? Você reza, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá falou que viveu muito tempo isso também, de não sentir nada. Você está ali servindo a Deus, você vai para a missa todos os dias, você reza o texto, você continua rezando, pedindo a Deus a graça, mas isso é como se Deus não existisse, é como se Deus não falasse, é como se Deus não escutasse. Mas Deus permite isso para quê? Para que a nossa fé, a nossa confiança em Deus vá crescendo. Mesmo que eu não te escute, Senhor, eu sei que Tu estás aí a me ouvir. Mesmo que eu não perceba, eu sei que Tu tens o melhor para mim, por isso eu vou perseverar. Esse é o caminho das almas na terceira morada. Começar a odiar o pecado e amar a Deus, mesmo que isso signifique passar um tempo sem sentir nada. É um exercício que vai preparar para as quartas moradas, que a gente vai falar na próxima aula e que marcam um processo completamente novo na caminhada espiritual. Mas dessas primeiras moradas, o que é que fica? Que a gente gostaria de recapitular assim, de maneira bem breve. Não dá para lutar contra ou lutar pela santidade só querendo lutar contra o pecado mortal. É o primeiro ponto. Não, realmente, pecado mortal eu abandonei, não traio mais minha esposa, mas você ainda fica mentindo com besteira. Mas é mentira boba, é um pecado venial. Mas eu ainda fico, você se entrega à preguiça. Não, mas eu sou trabalhador, é só final de semana que realmente eu deixo a preguiça me tomar conta de mim. É um pecado venial. Não dá para lutar pela santidade só combatendo o pecado mortal. Precisa ter uma decisão firme de combater mesmo os pecados veniais. Em relação à espiritualidade, não viver somente de missa dominical. Sim. Não viver somente de que eu vou procurar Deus na hora das tribulações, né? É procurar o tempo todo. O tempo todo eu preciso estar com Deus. O tempo todo a minha mente precisa se voltar para Deus. Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Como é que eu vou vigiar os meus pensamentos? Né? Buscando essa intimidade com Deus. Então, Andréia, Leonardo, precisa buscar intimidade com Deus o tempo todo. Se eu estou cozinhando, eu estou ali buscando intimidade com Deus, ali nos meus pensamentos. Se eu estou cuidando dos meus filhos, é o quê? Ter uma mente santa, né? E recolhimento. Eu preciso no meu dia, durante um tempo ali, me recolher para rezar. Uma alma que não reza, como é que essa alma vai ver a Deus? Como é que eu vou enxergar uma vida de santidade, ver os fatos ali, como o Padre Jonas nos ensina, né? Que nós precisamos estar observando os fatos. Como é que eu vou observar esses fatos se eu não busco intimidade com Deus? Eu não rezo um rosário, eu não medito a palavra de Deus, eu não rezo um ofício, eu não vou à Santa Missa, eu não faço uma adoração, eu não busco um livro de espiritualidade, né? Eu não busco um conselho de um padre, eu não busco a confissão, principalmente. Não tem como, né? Não tem como. Então, com isso a gente encerra essa aula. Na próxima aula a gente vai ver o que é que vem depois.
depois dessa via purgativa, depois desse silêncio, depois dessa luta, o que é que acontece com a alma na quarta morada. Então a gente espera por você. Até lá, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês.